Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra do nosso ciclo de estudos interinstitucional. Então, uma parceria da Unixul com a Universidade Unicid, um evento organizado por mim, professora Michele, coordenadora do curso de Pedagogia aqui da Cruzeiro, e pela professora Luciene Diniz, coordenadora da Unicid. Hoje a gente tem a fala do professor Dr. Marcelo César, com a mediação da professora Juliana. Eu já agradeço antecipadamente a todos que participaram desse ciclo com a gente, a possibilidade de aprendizado, de troca que nós vivenciamos ao longo desses 3 dias, tanto no período da manhã quanto da noite, e a gente encerra com uma excelente participação, né, do professor Marcelo, um querido para a gente, e que a gente espera que essa parceria e esse ciclo se renove, que possa acontecer novos eventos em parceria com a Unicid. É uma gratidão que a gente tem pela realização desse evento com os profissionais da Unicid, em parceria com a Cruzeiro, e a gente espera que essa noite seja de muito aprendizado, como tem sido todos os eventos que nós temos realizado. Então, agradeço antecipadamente a presença do professor, agradeço à professora Juliana, que realizará a mediação, ao Everson Borges, o nosso intérprete de hoje. Agradeço a todos os alunos e alunas e a todos os professores aqui presentes. Então, Ju, passo a palavra. Muito obrigada, Michele. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, né, junto a vocês, ao professor Marcelo. Nesse último dia do nosso ciclo, né, que foi um ciclo bem fértil, bem produtivo, com palestras muito pertinentes, importantes, que trouxeram certamente reflexões muito ricas a todos nós, né, não só a vocês, alunos, mas a nós, professores, também. Assim como a Michele, agradeço também ao Everson, né, nosso intérprete, e vou apresentar o professor Marcelo a vocês, né, para que vocês tenham o prazer de observarem o profissional que vocês terão o prazer de escutar hoje à noite. Ele fará a fala dele e, em seguida, vocês podem fazer as perguntas, né, e eu vou fazendo essa mediação. Bom, o professor Marcelo pós-doutor em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, mestre e doutor também em Psicologia pela PUC, pós-graduando em Neuropsicologia pela PUC de Minas Gerais, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Ensino, Neurociências no CNPq, atua nas linhas de pesquisa Contribuições da Neurociência para a Educação, Emoções e Vínculos Afetivos nas Relações Interpessoais em Contexto Escolar, Processos de Ensino e algumas outras áreas circunscritas a isso. Atua também no NEPEM, né, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Ensino pela PUC, na linha de pesquisa Contribuições do Behaviorismo Radical para a Educação, e tem experiência na área educacional com ênfase na formação de professores, atuando nos temas ensino, psicologia, da educação, psicologia da aprendizagem. Atualmente, ele desenvolve pesquisas com foco na elaboração e aplicação de avaliação de procedimentos de ensino de diferentes repertórios acadêmicos com utilização de software educativo. Bom, nem preciso falar para vocês sobre a riqueza dessa trajetória, né? Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre as contribuições do Piaget e do Vygotsky à educação. E, professor Marcelo, eu passo a palavra a vocês e de antemão já agradeço pela sua participação. Muito obrigado, professora Juliana, muito obrigado a todos, né? Sejam muito bem-vindos, meus alunos, meus ex-alunos, toda a comunidade acadêmica. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer, né, primeiramente, a professora Michele, coordenadora do curso de Pedagogia, e a professora Luciene Diniz pelo convite. Eu me sinto muito honrado, né, de estar participando desse evento, fazer parte desse evento e poder contribuir de forma muito significativa com
com vocês, são os meus alunos e com toda a comunidade acadêmica. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme. Muito, da minha parte, é algo muito prazeroso. Então, estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que será uma boa discussão esta. Né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho das contribuições de Jean Piaget, né, e de Vygotsky à educação. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui rapidamente falando um pouco da biografia de cada um desses autores, né? Bom, o Piaget, ele tem uma biografia muito interessante, né? Ele viveu bastante, né? Viveu mais ou menos aí 83 anos, né? E ele nasceu em Neuchâtel, na Suíça, né? De origem suíça, em 1896. Bom, ele tem toda uma formação, né, voltada à biologia, então ele era biólogo, né, de formação, foi psicólogo por necessidade e epistemólogo por interesse central, né? Então ele se dedicou mesmo aos estudos da epistemologia ética. E ele foi se dedicando à investigação científica, né, da formação das funções intelectuais, né? Então, a psicologia do Piaget é a psicologia da inteligência. Ele vai estudar o desenvolvimento cognitivo. E o Piaget, ele tem assim um interesse muito forte, né, na questão do desenvolvimento. Então, ele passa a olhar, né, o desenvolvimento cognitivo. E assim, a grosso modo, ele ocupou vários cargos, né? Então, ele dava aula na universidade, ele trabalhou como professor catedrático de psicologia, de sociologia, né, nas universidades, em Genebra, em Sorbonne, e ele, um autor assim com uma obra muito vasta, né, escreveu mais de 70 livros, então uma obra enorme, com 200 artigos aproximadamente, e aí ele vem a falecer em 1980, né, aos 83 anos. Então, a obra piagetiana é uma obra muito rica, muito vasta, muito extensa, né? E a psicologia que o Piaget vem trazendo é a psicologia, né, do desenvolvimento cognitivo. Ele olha para as questões mentais, né? Pode passar, por gentileza? Muito bem. Aqui, para a gente poder contextualizar, né, a posição do Piaget, o Piaget ele era um interacionista, né? Então, ele tinha um olhar sobre o desenvolvimento humano de forma interacionista mesmo, né? Tanto ele como o Vygotsky, os dois eram interacionistas. Passa mais um pouquinho, por favor. Então, veja, o Piaget ele tinha a ideia, ele se apoiava na ideia de interação, né? Ou seja, de uma interação entre o organismo, o sujeito e o meio. Por isso ele era um interacionista, né? E o Piaget ele considerava alguns fatores internos, né? Então, desenvolvimento mental através de estruturas, né? Do psiquismo e também fatores externos, né? Então, ele considerava tanto o que acontecia dentro como o que acontecia fora, né, do sujeito. E toda a ideia do Piaget é pautada nesta ideia de construção do conhecimento, né? Então, é uma construção do conhecimento que vai acontecendo na interação com o meio, né? Então, todo o trabalho do Piaget é direcionado à aquisição do conhecimento num processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida. Pode passar, por gentileza. E aí, a grande que o Piaget tentava responder, né, e ficou a vida toda buscando responder a questão de como o sujeito vai construindo o conhecimento e como esse conhecimento vai se estruturando, né? Então, a grande questão do Piaget era referente à construção do conhecimento, né? E da sua estrutura, e como esse conhecimento vai se estruturando. Pode passar, por gentileza. Então, a grande pergunta do Piaget
era uma pergunta de natureza epistemológica, né? Então, o Piaget ele buscava, né, trabalhar com essa construção do conhecimento para poder entender como que surge o conhecimento, né? Como que o sujeito pensa, como ele vai se estruturando, né, a nível mental. Então, só para a gente definir um pouco essa palavra epistemologia, né, que se refere, então, a uma palavra de natureza grega, né? Você pega episteme, nessa parte desta palavra, você vai encontrar lá uma ciência do comportamento, né? Epistemologia, né? Logia vem de estudo, vem desse discurso, né? Do estudo, e episteme de conhecimento. Então, a grosso modo, seria então o estudo do conhecimento, né? E o Piaget ele começa a desenvolver os seus estudos, né, psicogenéticos, objetivando tanto compreender, né, esta gênese, essa origem do conhecimento humano, então como é que surge o conhecimento, né, no humano, e como esse conhecimento evolui, né, como que o sujeito passa de um nível X de conhecimento para o nível X mais um, ou seja, para um estágio mais elevado, né? E ele, então, vai olhar para esses mecanismos cognitivos, né, utilizados pela criança. Por quê? Porque a criança é o ser onde a gente consegue olhar melhor essas transformações, né? Então, quando a gente fala de epistemologia genética, a gente está falando, então, desse processo de construção do conhecimento pelo sujeito. Por favor. E aí, a epistemologia genética do Piaget, né, vem os livros que ele escreve, toda a literatura que ele vem trazendo aí para a gente pensar um pouco, vem analisando essa construção do conhecimento, né, através da própria criança. Então, o interesse do Piaget, né, é saber como esse conhecimento evolui, né, como ele cresce, vamos dizer assim, e para isso ele não poderia olhar para o adulto já construído, ele teria que olhar para o desenvolvimento infantil, né? Porque ele dizia que a partir do desenvolvimento infantil era possível, né, olhar para esta lógica que a criança ia construindo ao longo do seu processo cognitivo, né? Então, veja, o Piaget ele vai, então, considerar, né, tanto a faixa etária desse desenvolvimento infantil, então ele começa a olhar o desenvolvimento infantil por faixa etária, e ele também vai considerando, né, o que supostamente seriam os erros das crianças, né, algo muito diferente, uma lógica de raciocínio, de pensamento muito diferente da dos adultos, né? Então, o próprio Piaget vai afirmar que existe uma diferença qualitativa entre a lógica infantil, né, ou seja, a forma de pensar da criança, mesmo que seja uma forma de pensar mais primitiva, e a lógica do adulto, né, que é uma forma de pensamento mais complexo. E ele vai dizer que os processos de construção humana, né, acabam se tornando mais complexos com o passar do tempo. Pode seguir, por gentileza. Então, o Piaget ele pensa nessa epistemologia genética, né, nessa construção do conhecimento e nesta origem deste conhecimento. Então, toda a teoria piagetiana ela é pautada, né, nessa conhecimento que ele intitulou de epistemologia genética e que tem como foco o sujeito, né? Então, esse sujeito que constrói conhecimento, né, que passa por um processo evolutivo de crescimento da inteligência, e esse crescimento desta inteligência passa por dois mecanismos, né? E
esses mecanismos levam à adaptação, ou o que a gente chama de, o que Piaget chamou também de equilíbrio, né? Então, pode passar, por gentileza? Então, veja, para a gente pensar um pouco nessa teoria piagetiana, eu acho que a gente tem que definir alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que definir é o conceito de inteligência, né? O que é inteligência para Piaget? Para Piaget, a inteligência ela tem como função, ela é uma adaptação, então a gente usa a inteligência para se adaptar e sobreviver ao meio, né? E, ao mesmo tempo que a gente usa essa inteligência como uma forma de adaptação, como estrutura, esta inteligência envolve organização. Que tipo de organização? Né? Organização de processos cognitivos. Então, como função, a gente tem uma função, né, de adaptação, a gente usa a inteligência para se adaptar, e como estrutura, né, na descrição da inteligência, a inteligência, então, é uma organização de processos. Veja, são processos, né, que envolvem mudança qualitativa, né, ou seja, um processo que descreve esta mudança qualitativa, né, dos níveis de inteligência, e que, na obra piagetiana, esta evolução também é caracterizada como uma maturação orgânica. Então, assim, o Piaget vai dizer para você, olha, não adianta você querer ensinar física quântica, né, para uma criança de 7 anos, porque ela não vai aprender. Esta criança precisa se desenvolver primeiro, ou seja, ela precisa passar por alguns estágios maturacionais, né, algumas estruturas mentais de forma orgânica, ela precisa crescer, né, maturacionalmente, ter experiências com o mundo, né, e poder construir o seu desenvolvimento nessa interação com o mundo, senão ela não vai aprender. Então, para o Piaget, o desenvolvimento ele ocorre primeiro para depois acontecer a aprendizagem, né? Então, veja, o desenvolvimento para o Piaget, ele é um fator muito importante, um fator integrador, né? E é a partir dele que ocorre essa equilibração, né? Por favor, pode seguir. Quando a gente fala de equilibração no Piaget, o Piaget usa esse termo equilibração, né? Equilíbrio, é como se fosse uma metáfora, né? Ele vai dizer assim, olha, toda vez que a gente se depara com conhecimento novo, a gente se desequilibra. E esse desequilibrar é assim, é como se você se deparasse com algo que você não conhece, né? Então, o novo sempre dá medo, né? Mudar questão muito complexa, porque é algo que desestrutura, né, as suas bases cognitivas. E o Piaget vai dizer: olha, o processo é desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio. Então, o tempo todo a gente está indo em busca desse equilíbrio, né? Então, para entender esse desequilíbrio, né, que o Piaget vem mostrando, ele vai dizer: olha, o sujeito ele precisa buscar o equilíbrio. E como que ele busca esse equilíbrio? Né? Entrando em harmonia com o meio ou com o objeto de conhecimento. Né? Então, veja, quando ele é desequilibrado, quando ele sofre, né, esse desequilíbrio, que nada mais é do que um conflito cognitivo, entram em ação dois mecanismos. Um mecanismo da assimilação, então eu preciso atribuir, né, significação a algo novo, sem mudar as minhas estruturas cognitivas, né? Então eu atribuo significado a algo novo,
tendo como base a minha experiência anterior. E, ao mesmo tempo, eu tento acomodar, né, esse conhecimento novo na minha estrutura cognitiva. De que maneira? Mudando o meu conhecimento prévio sobre o objeto de conhecimento. Então, veja, o Piaget vai dizer, olha, toda vez que a gente se depara com conhecimento novo, nós precisamos atribuir significado, né, às coisas novas do mundo, ou conhecimento novo com o qual você está interagindo, e, ao mesmo tempo, você tem que mudar os seus conhecimentos prévios. Eu não posso pensar da mesma forma como pensava antes, né? Por favor, pode passar. E aí, veja, todo esse processo, né, de assimilação e acomodação leva à busca do equilíbrio. Então, isso é muito importante a gente entender. É um dos conceitos muito importante que a teoria piagetiana traz, né? Ou seja, eu uso as minhas estruturas mentais existentes, né, já consolidadas, para assimilar. Então, eu atribuo significado a algo novo, tendo como base a minha experiência anterior, sem mudar as minhas estruturas cognitivas, e também tento reajustar essas estruturas já existentes, né, transformando-as em conhecimento novo, mudando a minha forma de pensar. Então, veja, eu sempre dou esse exemplo para os alunos. É como se, pensa num quebra-cabeças, né? Cada pecinha encaixa, né, de forma adequada, digamos assim. Quando você está montando o quebra-cabeça, cada pecinha que você põe, né, ela encaixa direitinho. Quando você conhece algo novo, é como se aquele conhecimento não se encaixasse, né, direitinho na sua estrutura cognitiva. Então, você fica tentando arrumar ele, né, até ele se encaixar. Quando ele se encaixa, você acomoda, porque você muda o seu modo de pensar, os seus conhecimentos prévios, né? Aqui eu trago 2 exemplos muito simples de assimilação e acomodação, né? Então, por exemplo, né, para uma criança de 4 anos que nunca viu uma boneca na vida, quando ela vê a boneca pela primeira vez, né, ela pode achar que se trata realmente de uma pessoa, né, pois a aparência dessa boneca é muito semelhante à de uma pessoa. O que ela está fazendo? Ela está assimilando, ela está atribuindo significado àquela boneca, né, como se fosse uma pessoa. Ela olha para a boneca, ela acha que é uma pessoa, que é um bebê, é uma criança. Mas a boneca não é uma pessoa, né? Logo, essa boneca, quando essa criança começa a mexer nessa boneca, ela vai perceber que a boneca tem uma textura da pele que é muito diferente de uma textura de uma pessoa, da pele de uma pessoa, que esta boneca não respira, né? Que o cabelo é sintético. Então, veja, ela é obrigada, é como se ela fosse obrigada, né, a gente usa o termo impulsionada, né, a mudar a sua forma de pensar. Então, pouco a pouco, né, esta criança vai percebendo que não se trata de uma pessoa, ou seja, ela vai acomodando na sua estrutura cognitiva aquele novo conhecimento, ok? Pode passar, por gentileza. Bom, o Piaget vai dizer que esse desenvolvimento da inteligência, né, ele vai desde quando a criança nasce, né, desde do 0 ano de idade, até a vida adulta, né? Então, é um desenvolvimento que se divide em 4 estágios. O Piaget dividiu esse desenvolvimento em 4. Na verdade, são 3, né? Mas no último ele fez uma divisão, então a gente considera 4. E ele vai dizer que em cada estágio
a um avanço intelectual, a uma mudança qualitativa desta inteligência, né? Bom, esses estágios, esses avanços intelectuais, depende também desta idade cronológica da criança. Então, ele considera a idade cronológica da criança e todo esse processo de maturação cognitivo, né? Do desenvolvimento cognitivo. A gente não pode esquecer que a teoria piagetiana, né, é uma teoria que enfatiza o desenvolvimento cognitivo. Tanto é que a gente fala a psicologia da inteligência, porque ele vai discutir esta capacidade qualitativa que a criança vai tendo durante o seu percurso, né, de vida. E ele também vai considerar o meio social da criança, né, e cultural e familiar, como uma forma de estimular esse desenvolvimento cognitivo. Mas aqui eu acho que cabe um parênteses, dizendo assim, que o Piaget ele não excluiu a interação social, né, ele não excluiu o meio cultural em que a criança está inserida, é que ele não teve tempo, né, de estudar com mais a fundo a interação social, ele priorizou outras coisas, né? Então, ele priorizou o desenvolvimento neurofisiológico, por exemplo, os processos de equilibração, a experiência, né, física com os objetos, e não estudou, né, com mais profundidade o aspecto, né, da interação social. Mas ele considerou a interação social, ele diz que, inclusive, faz parte, né, ela contribui para o cognitivo, tá? Pode passar, por gentileza. E aí, o Piaget vai dizer que esses estágios, né, do desenvolvimento, ele vai marcar o desenvolvimento da inteligência, né? Então, ele vai dizer, olha, o desenvolvimento da inteligência, ele não é linear, né? Então, ele não acontece assim linearmente, mas é um desenvolvimento que se dá por saltos, né? Que se dá por mudança qualitativa, né? Que se dá, então, por uma representação de uma qualidade intelectual, né? Então, cada estágio tem a sua característica, né? São estágios que a transição de um estágio para outro, né, ocorre de uma maneira rápida e complexa, né? Rápida, que eu digo assim, o salto, né, qualitativo é bem rápido nesse sentido, e é a passagem desses estágios, né, varia de sujeito para sujeito, né? Pode passar mais um. Ou seja, a ordem dos estágios é a mesma para todos, né? Então, o Piaget vai dizer, olha, não dá para pular estágios, né? Não dá para você sair de um estágio pré-operatório e ir para um operatório formal, né? Nós somos obrigados a passar por todos os estágios. Eles não podem ser pulados, tá? Pode seguir, por gentileza. E aí, o primeiro estágio que o Piaget vai descrever, né, na sua obra é o estágio sensório-motor, né, que é um estágio que varia de 0 a 2 anos de idade, aproximadamente. Então, assim, esse é um estágio interessante da gente pensar, porque há muito tempo atrás, né, isso antes do Piaget começar a discutir o trabalho que ele foi cunhando, os pesquisadores acreditavam que esse era um estágio onde não se existia vida muito inteligente, né? Digamos que não existia inteligência. E o Piaget, ao observar, né, as crianças de 0 a 2 anos, e a gente não pode esquecer que ele começou observando os filhos, ele foi descrevendo subestágios dentro desse estágio sensório-motor, né? E ele foi descobrindo que não existe uma inteligência simbólica nesse estágio, mas existe uma inteligência em atos, uma inteligência em ação, que a gente chama em psicologia de inteligência prática. Então, veja, a criança
ela resolve problemas, né? Ela usa instrumentos, mas no campo perceptual imediato, ou seja, ela não consegue, né, até porque ela não tem maturação para isso ainda, criar um conceito simbólico. Então, ela trabalha com esquemas motores, né? Então, veja, nesse estágio, o que acontece? Acontece o desenvolvimento da própria consciência do bebê. Então, nesse momento, o bebê de 0 a 2 anos, né? Ele está se descobrindo, né? Então, ou seja, Piaget vem dizendo, ele é um objeto entre os objetos do mundo e ele precisa, pouco a pouco, ir construindo esta noção do eu, esta noção de objeto, né? Tanto é que na obra dele, ele relata, né? Quando a criança é muito pequenininha, de uns 3, 4 meses de idade, se você tem um objeto, vamos pensar numa bola, né? E você cobre esta bola com um anteparo, pode ser uma almofada, um lençol, para a criança, este objeto sumiu, né? Então, veja, a criança, ela não construiu esta noção de que eu posso pensar neste objeto mesmo na sua ausência, né? Então, a criança não dá isso. Para ela, aquele objeto deixa de existir. Então, ela precisa construir essa noção de espaço, construir a noção de tempo e construir a noção de causalidade. Então, por exemplo, ela pode estar brincando no berço e, de repente, acende uma luz. Por acaso, acende uma luz, né? Ela tende a achar que são as suas ações que fez com que a luz daquele ambiente se acendesse. Então, ela fica repetindo a mesma ação até cansar, porque a criança pequena não dá isso, né? Então, veja, é muito interessante a gente observar, né? O Piaget foi olhando tudo isso e foi descrevendo. Bom, então essa criança, ela usa muito de esquemas motores, ela age no mundo para resolver problemas. Então, se ela está em cima da cama e ela quer descer, ela dá um jeito de descer, né? Ela vai se arrastando de barriga, ela põe o pé fora, até ela descer da cama. Tem crianças que fazem isso, tem crianças que não têm noção de espaço construído e acabam se jogando e se machucando, né? Então, veja, mas este bebê de 0 a 2 anos, por volta dos 9 meses, ele começa a criar a noção de espaço. Um exemplo muito interessante, eu li isso numa pesquisa até relatada pelo Yves de la Taille, ele trabalha com a questão assim, dele dar uma mamadeira invertida para uma criança pequenininha, e esta criança não sabe o que fazer com aquela mamadeira invertida. Então, o que ela faz? Ela põe o fundo, que está virado para a boca, na boca, né? Já uma criança mais velha, ela consegue situar a mamadeira no espaço, então, com um gesto, ela vira, né, a mamadeira, ou seja, ele diz que a criança, com um gesto, consegue virar a mamadeira, ou seja, o que está na frente pode estar atrás e o que está atrás pode estar na frente, né? Então, a criança, pouco a pouco, vai construindo isso, né? Então, nesse estágio, o que chama atenção, né, são as construções, noção de espaço, noção de tempo, noção de causalidade, né? E a inteligência prática. Então, uma inteligência em atos, uma inteligência em ação, sem linguagem, né? Sem componente simbólico. Então, a criança vai trabalhando em cima da sua percepção, ok? Então, sensório de percepção, motor de ação. Pode seguir. No segundo estágio, né, de 2 a 7 anos, o Piaget vai dizer, olha, há um salto qualitativo muito significativo na inteligência. Então, a inteligência, que antes era só em ação, agora ela passa a ser uma ação interiorizada, né? Ou seja,
E ação interiorizada, né, é eu ser capaz de pensar num objeto novo através de um substituto desse objeto, né? Isto é que é uma ação interiorizada, que é o que a gente, psicologia, chama de inteligência simbólica, né? Então, no primeiro estágio, a gente tem ação, no segundo estágio, a gente tem ação interiorizada, que é uma inteligência em representação, uma inteligência simbólica. Então, veja, o pensamento desta criança agora é um pensamento simbólico, mas é um pensamento ainda muito egocêntrico, né? Tanto é que o egocentrismo é um ponto forte, mas o que mais se destaca nesse estágio é o aparecimento da linguagem, né? Então, a criança concebe uma competência linguística bastante grande, né? Ela interage com um meio que é coletivo, um meio social, né? E ela vai adquirindo ações práticas pautadas na linguagem, né? Então, ela expressa desejos, vontades, né? Aparece um comportamento novo que é o jogo simbólico, a imitação, o brincar de fazer de conta, que mostra que aquilo tudo ficou em imagem, né? E que está sendo representado. Então, veja, além da linguagem e além deste pensamento egocêntrico, né? Surge também as fases dos porquês, né? Então, a criança pergunta, ela quer saber das coisas, ela tem uma dificuldade ainda bastante grande de resolver problemas, né? Em cima de operações lógicas, ela não consegue fazer isso, que é pré-operatório, né? O Piaget, no livro, nos livros que ele vem relatando, né, a inteligência no estágio pré-operacional, ele dá vários exemplos. Então, por exemplo, ele comenta que se você pede para a criança dizer para ela, olha, tem mais margaridas ou tem mais rosas? E suponhamos que tenha mais rosas, né, e que a percepção basta para isso, ela vai dizer, tem mais rosas. Mas se você pede para ela, tem mais flores ou tem mais rosas? Né? Ou seja, você está pedindo ela para juntar margaridas e rosas, nesse conjunto chamado flores, e num outro separar, né, margaridas e rosas e ficar só com as rosas. A criança pré-operatória diz, não sei. Né? Então, isso mostra que ela não tem uma lógica operatória, ok? Ela consegue trabalhar com toda uma representação, mas ainda não tem esta lógica, que é uma lógica operatória. Pode passar. No estágio operatório, pode seguir, por gentileza. No estágio operatório, né, que vai dos 7 aos 12 anos de idade, essa criança agora passa a ter um pensamento lógico, um pensamento mais estruturado, né? E o Piaget vai relatando na sua obra que esta criança adquire noção de quantidade, de peso, de volume, de espaço, né, de velocidade. Então, ela começa a adquirir noções lógicas, né, operações lógicas. E esta criança vai deixando de ter um pensamento, né, menos egocêntrico e passa a trabalhar em grupo, passa a trabalhar coletivamente, passa a socializar brinquedos, né, materiais de escola, trabalhar mais em grupo. Então, o que o Piaget vai chamar? Olha, se lá no primeiro estágio a gente tinha ação, e no segundo a gente tinha uma ação interiorizada, que é uma inteligência simbólica, nesse terceiro estágio nós temos uma ação interiorizada reversível. Então, o que caracteriza esta operação lógica, né? Por isso que é um estágio
das operações? Esta reversibilidade de pensamento, né? Então, isto é que caracteriza o estágio operatório. Que a criança ainda está muito pautada no concreto, né? Então, ela, por exemplo, ela não consegue abstrair para um nível mais elevado de conhecimento. Então, se a gente reparar bem, a criança de 7 anos, né, 6, 7 anos, de 7 anos em diante, ela tem na escola uma matemática que é muito pautada em coisas do cotidiano. Não sei quem que comprou tantas bananas, vendeu para fulano, ficou com tantas. Então, ela está muito pautada nos objetos do mundo concreto, ok? Por isso que é estágio das operações concretas. Próximo. O último estágio, identificado por Piaget, é o estágio das operações formais, né? Então, é a partir dos 12 anos de idade e vai até a fase adulta. Então, o Piaget vai mostrar que é nesse estágio acontecendo aí, né, o desprendimento do mundo real. Então, a criança, que no caso passa a ser o adolescente, ele também tem uma ação interiorizada reversível, mas agora a inteligência, né, ela é uma inteligência operatória, mas em cima de conhecimentos totalmente estranhos à realidade vivenciada desse adolescente. Então, ele passa a ter uma ação interiorizada, reversível, hipotética, dedutiva, né? Então, veja, esse adolescente, né, ele passa a trabalhar com conceitos mais elaborados de justiça, né? Ele trabalha com conceitos puramente hipotéticos, ele trabalha com álgebra, ele trabalha com questões mais elaboradas, né? Com vários conceitos, verdade, justiça. Aqui está repetido 2 vezes justiça, mas é para denotar mesmo que ele trabalha com conceitos mais abstratos, né? E também a forma dele pensar o mundo agora é diferente, né? Então, a adolescência, a gente sabe que é um período bastante conflituoso na vida do sujeito, né? É uma passagem entre a fase infantil e a fase adulta, né? Então fica ali naquele meio, mas esse adolescente lida, né, com diversas mudanças que vai ocorrendo não só a nível mental, mas a nível biológico também, maturidade, né, do instinto sexual, os desequilíbrios que vão aparecendo momentaneamente, a questão da sexualidade. Então, são vários conflitos para estar administrando. Pode seguir. Bom, como que a gente pode repensar um pouco a partir da abordagem piagetiana? Pode dar mais um. Obrigado. Mais um, por favor. Ok. Então, veja, o Piaget vai dizer, olha, a criança precisa construir conhecimentos, né? Só que esta construção, ela não é de uma hora para outra. Ela é uma construção gradativa, né? Uma construção que envolve diversos procedimentos em sala de aula, experimentação, percepção, observação, manipulação de objetos, né? O sujeito precisa agir sobre o mundo, agir sobre o objeto de conhecimento e também relações com o meio, tanto interno quanto externo, né? E aí, o que eu acho que é importante a gente saber daqui, né, para a educação? O Piaget não escreveu para a educação, né? As pessoas, elas se confundem muito com isso. Acham que o Piaget tem uma proposta pedagógica para a educação. Não. A obra piagetiana é uma obra, né, muito vasta, muito rica, é uma obra de epistemologia genética e de psicologia. Mas você pode estar me perguntando, então, por que a gente estuda tanto o Piaget? O Piaget, ele é uma referência, né? Ele discute o cognitivo, ele discute o desenvolvimento da inteligência, e isto, para a pedagogia, é ímpar, né? Nós que lidamos
com aprendizagem, né? Favorecemos esta aprendizagem do aluno, elaboramos diversos tipos de procedimento para facilitar a aprendizagem, para fazer com que o aluno pense, né, no seu pensa sobre o objeto de conhecimento, reflexões, seja crítico, nós nos interessamos muito por esta questão da inteligência. Então, veja, para o Piaget, pensando no Piaget, como que a gente pode, né, trabalhar atuando, tendo em vista a teoria piagetiana? O Piaget vai dizer, olha, como ele não escreveu para a educação, né, ele não tem um trabalho voltado para a educação. A educação é que se apropriou da teoria piagetiana. Mas o Piaget ele não ensina, né? A gente sabe que o Piaget não ensina, mas ele faz com que a gente provoque o aluno, desequilibre o aluno, né? Faça com que o aluno pense, reflita, né? Quando você coloca boas perguntas para os alunos pensarem, você está o tempo todo desequilibrando, né? Os alunos dizem para mim assim, ai, professor, quando a gente está fazendo o teu seminário, só a tua presença já nos desequilibra, né? Então, eu falo para eles, mas é para isso que eu estou aqui mesmo, né? Para provocar esse desequilíbrio, porque, gente, nós seres humanos, né, nós temos uma tendência de ficar acomodado nas coisas, né? Se não tiver o professor lá para pôr o dedo, para questionar, para colocar bons problemas para vocês pensarem, vocês não saem da onde vocês estão, né? Então, para o Piaget, pensando no Piaget, como é que a gente olha para a educação, né? Esse professor ele desequilibra o aluno, né? Ele faz o aluno reequilibrar, né, buscar um reequilíbrio, uma harmonia com o objeto de conhecimento. Isso tudo, desenvolvendo desta forma, isto vai acarretar numa aprendizagem, né? Então, professor piagetiano é um professor que vai trabalhar como um orientador, né, como um promotor de desafios, ele promove aí situações para que o aluno possa se desenvolver cognitivamente, né? Então, é aquele que desequilibra, ok? Próximo. Muito bem, nós falamos do Piaget, né? Eu passei, assim, alguns conceitos piagetianos, e agora entra nesse contexto, agora, o Vygotsky. Né? A primeira pergunta que as pessoas me fazem quando a gente está discutindo o Vygotsky é: ele não tem uma mesma teoria do Piaget? Né? Ele não trabalha com as mesmas coisas que o Piaget? Veja, o Vygotsky ele tem um jeito de pensar o psiquismo totalmente diferente, né? Já começa pelas perguntas de ambos os autores. O Piaget está preocupado com a construção do conhecimento, né? O Vygotsky está preocupado em saber como o homem constrói cultura, elabora a cultura, né? Então, veja, o Vygotsky, fazendo uma rápida apresentação da sua biografia, o Vygotsky ele nasceu no dia 17 de novembro de 1896, em Orsha, na Bielorrússia, né? E ele se casa aos 28 anos, teve 2 filhas, viveu durante a Revolução Russa, né, num regime totalmente ditatorial na época, e ele estuda direito, inclusive se forma em direito, né, pela Universidade de Moscou, e ele vem passando todo o seu percurso acadêmico marcado, né, pela interdisciplinaridade. Então, ele passa pelas artes, pela linguística, pela antropologia, né, pelas ciências sociais, pela psicologia, pela filosofia e também pela medicina. Tá? E ele tem um interesse muito grande na psicologia, principalmente nas questões acadêmicas, porque ele começou a se delinear a partir do contato que ele foi tendo na formação de professores, né? Então, ele passa a se interessar também pela pedagogia, porque ele começa
a ter um contato com os educadores, né? Então, o aparecimento do Vygotsky traz um novo olhar para a psicologia, principalmente ligada à educação, né? Porque o Vygotsky, ele é um autor que fala da escola, ele é um autor que fala do professor, que fala da intervenção pedagógica. Então, o Vygotsky, ele tem um cuidado com a educação, né? Ele olha para a educação de uma forma que o Piaget não olhou, né? O Piaget até então a maior referência que a gente tinha em psicologia da educação. Mas com o aparecimento do Vygotsky, né, trouxe estas questões à tona, né? Então, o Vygotsky, ele não teve uma obra tão extensa como o do Piaget, né? Mas ele deixou muitos... ele deixou muito material para a gente pensar, né? Para a gente refletir, para a gente produzir, né? Ele escreveu aí 200 estudos científicos, né, sobre psicologia, sobre ciências humanas, de um modo geral. Ele realmente não tem um sistema teórico sistematizado, tão sistematizado como o Piaget, né? Mas toda a obra vygotskiana traz muitas contribuições para a área da educação. O Vygotsky vem a falecer em 11 de junho de 1934, aos 37 anos, vítima de tuberculose. Então, ele foi contemporâneo do Piaget, né? Mas, infelizmente, ele acaba falecendo muito jovem. Pode seguir. Bom, o Vygotsky, como eu disse, ele tem uma concepção muito diferente, né, de pensar o psiquismo humano, muito diferente do Piaget. Piaget é um estruturalista, ele trabalha com estruturas mentais, né, com toda a maturação do sistema neurofisiológico e com a evolução do desenvolvimento cognitivo. O Vygotsky, ele estava interessado em saber como surge a consciência humana, o psiquismo humano, né? Quando eu falo de psiquismo, eu falo das funções mentais superiores. E o Vygotsky, ele vai dizer, olha, nós só nos tornamos humanos porque nós convivemos com humanos, né? Se nós tivéssemos aí convívio com outro grupo social, a gente teria as características de um outro grupo social. Então, existem estudos que mostram, né, que foram encontradas crianças vivendo com lobos na Índia e em outros países por aí, e essas crianças, elas estavam totalmente fora do convívio social humano, né? E elas tinham características mesmo daquele grupo com os quais elas conviviam. Então, por exemplo, tinha crianças que foram encontradas com lobos, né, e que tinham o comportamento dos lobos, viviam como lobos, comiam carne podre, andavam de quatro, rosnavam como os lobos, né, porque adquiriam aquele comportamento, o repertório comportamental daquele grupo, né, com que elas estavam vivendo. E o Vygotsky vai dizer, olha, o ser humano, ele é um ser essencialmente biológico e social, né? Então, ele vai dizer, olha, o nosso psiquismo humano, ele trabalha, né, com 4 planos genéticos que ele chamou de filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. Rapidamente falando sobre eles, então, se a gente pegar, por exemplo, a filogênese, né, nós temos, então, aí a história da espécie animal. Então, todas as espécies animais têm a sua própria história. E o ser humano tem a própria história, né? Então, por exemplo, a gente anda, mas não voa, né? A gente faz coisas no mundo que fino da mão, por exemplo, em pegar o lápis para escrever e fazer esse movimento, em pinça, que é um comportamento muito importante da espécie humana. Então, tem muitas situações que nós fazemos porque o nosso corpo permite que a gente faça, né? Mas tem outras que não.
Então, como eu disse, a gente anda, mas não voa, né? Isso tudo porque nós temos um aparato biológico que permite isso. Até porque nós temos um cérebro muito flexível, né? Existe aí uma plasticidade cerebral. O nosso cérebro se adapta a determinadas situações e a depender das circunstâncias, né? A gente vai mudando, se adaptando e criando novas formas de interagir com o meio. Então, a filogênese é um dos planos genéticos importantes para o Vygotsky poder conceituar esse psiquismo. O segundo plano genético é a ontogênese. Então, é a história do ser, do indivíduo dessa espécie, né? Então, o Vygotsky vai olhar para um indivíduo da espécie e vai olhar, olha, na espécie humana, né, nós temos um caminho de desenvolvimento. Primeiro a gente nasce, cresce, né, engatinha, anda, primeiro a criança fica só na posição deitada, né? Depois ela aprende a sentar, andar, sempre nessa sequência. Então, existe uma sequência de desenvolvimento. A sociogênese é um terceiro plano genético que aonde entra essa herança cultural, né? Que o Vygotsky vai dizer. Então, ele vai dizer, olha, é um processo de interação com a cultura. Só que a sociogênese vai dizer sobre a história cultural que o sujeito está inserido, né? E aí é interessante a gente pensar que a cultura funciona como largador das potencialidades humanas, né? Como eu disse antes, o homem anda, mas não voa, mas agora ele voa porque ele inventou o avião, né? Isso tudo por quê? Porque ele agora consegue construir coisas que faz com que ele voe. Então, o avião, por exemplo, é um objeto construído por um humano, né? E, por outro lado, a gente também tem a organização cultural, né? Então, assim, como a cultura vai organizando as formas, né? Desse ser humano agir no mundo, né? Então, se você parar para pensar, cada cultura tem um jeito próprio de fazer as coisas, né? Então, por exemplo, aqui no Ocidente, temos o hábito de comer com garfo, faca, né? Com talheres. Lá no Oriente, por exemplo, na questão oriental, por exemplo, né? No japoneses, chineses, eles já comem com hashi, então é uma outra forma de olhar, né? A inserção desse indivíduo humano nesse mundo cultural. E um quarto e último plano genético, que é o que o Vygotsky chama de microgênese, né? Então, ou seja, entre não saber uma coisa, entre saber, algo aconteceu e um tempo passou, né? Então, eu como um teórico do desenvolvimento humano, posso olhar este fenômeno, né? Tentar compreender como que ocorreu esta situação, né? E eu estarei olhando para a microgênese do desenvolvimento humano. Isso é muito interessante da gente pensar, por quê? Porque o Vygotsky vai dizer, olha, a filogênese, a ontogênese tem um fator determinante, tem o biológico, né? Os dois estão atrelados ao aparato biológico. Na sociogênese, na cultura, a gente também tem um aspecto interessante que é uma tinta determinista, né? A cultura vai dizendo por onde o sujeito vai se desenvolvendo, né? E a microgênese, como ninguém tem uma história igual a do outro, né? É aí que vai se caracterizar a singularidade de cada sujeito. Então, veja, é microgênese, não no sentido de ser pequeno, mas com foco bem definido. Então, vou dar um exemplo. Entre não saber ler e escrever, e entre saber ler e escrever, eu posso estar olhando este fenômeno, né? Tentar entender como se deu a aquisição da leitura e da escrita, eu estarei olhando para esta microgênese do saber ler e escrever, né? Então, eu posso estar olhando para este fenômeno, tentar entender e compreender como se deu essa aquisição. Né? Então, entre amarrar sapato, e entre não saber amarrar sapato, e entre saber amarrar sapato, né?
eu posso estar olhando para este fenômeno, tentar compreender, eu estarei olhando para a microgênese do amarrar sapato. Então, isso é muito interessante, né? Porque é aí que está a porta aberta para a teoria do Vygotsky, né? Para o não determinismo. Então, e aí que começa a discussão do Vygotsky sobre o desenvolvimento das capacidades cognitivas, né? Desse processo que ocorre tanto de forma intrapsicológico dentro e interpsicológico fora, né? Vamos lá. Então, veja, o ser humano ele vai construindo a sua natureza, né? O Vygotsky vai dizendo, olha, no contato com esse meio social humano, o ser humano vai se construindo enquanto humano. Então, ele aprende novas habilidades, né? Ele vai acumulando experiências. Então, o bebê, quando ele nasce, né, ele nasce num meio já humano, né, humanizado, inclusive. E ele vai adquirindo o repertório humano, né? A linguagem, as ações que a família vai desenvolvendo, a cultura que a família vem carregando. Então, ele vai adquirindo isso. E ele vai transmitindo para as próximas gerações. Muito diferente dos animais, né? Então, os animais já nascem com um conjunto de habilidades já praticamente prontas, né? Então, eles não transmitem para para outros membros, né? Como, por exemplo, usar instrumentos, conhecimentos para outras gerações, né? Eles não acumulam este conhecimento que a gente acaba transferindo de geração para geração, né? Então, já começa, né, a olhar o ser humano como um ser que constrói conhecimento, né, que acumula experiências, que transmite às próximas gerações. Pode seguir. E a preocupação do Vygotsky é com as funções psicológicas superiores. Então, ele vai dizer assim, olha, como que surge o psiquismo humano? Né? Como é que surge o que a gente chama de funções psicológicas superiores ou funções mentais superiores, que é o pensamento, a memória, a atenção, a imaginação, a criatividade. Então, como é que funciona isso? Como é que surge isso no ser humano? Né? O Vygotsky vai dizer que estas funções são funções tipicamente humanas, funções intencionais, né? Voluntárias e conscientemente controladas. Né? E aí ele vai dizer, olha, por serem funções de controle, né, consciente, são funções que vão exigir do indivíduo, por exemplo, uma atenção e uma memória voluntária, né? Então, você vai estudar, você precisa ter foco naquilo que você está estudando. Isso exige de você, né? Exige que você deixe coisas de lado, outros estímulos, e foque naquilo que você está se dedicando, né? Ou seja, lendo um livro, seja fazendo algo, você precisa ter atenção naquilo. Por isso que muita gente acaba batendo o carro, né? Por quê? Porque estão dirigindo, estão mexendo no celular, passando mensagem, acabam batendo o carro. Quer dizer, você precisa ter uma atenção seletiva naquele momento, né? Em psicologia a gente chama de atenção seletiva. Você precisa ter uma memória voluntária, você precisa evocar coisas da memória, né? Você precisa ter uma memorização ativa. Então, veja, isso tudo são processos, né, psicológicos intencionais, né, voluntários. Né? Eu preciso ter um pensamento abstrato, né? Eu preciso ser capaz de generalizar, de abstrair, enfim, de levar para outras situações, de ter um raciocínio dedutivo, de ter uma capacidade de planejamento. Né? Então, veja, todas estas situações que eu estou levantando aqui compõem o que o Vygotsky chama de funções psicológicas superiores. Então, a preocupação dele era com essas funções. Pode seguir, Michele. E aí, essas psicológicas superiores,
elas são de origem sociocultural, né? Então, elas vão emergindo de processos elementares, né, de origem biológica. Então, o comportamento humano, ele historicamente, né, ele, de alguma maneira, ele foi determinado culturalmente, né? Então, a gente tem aí uma série de ações que a gente vem carregando, né, de gerações anteriores. Pode seguir. Eu vou dar uma adiantada. Então, o objetivo do Vygotsky era constatar o quê? Como essas funções psicológicas, né, o pensamento, a memória, a atenção, o fazer intencional, evoluem de forma, né, da forma primária, da forma elementar, da forma básica, para processos mais superiores. Então, esse desenvolvimento é um desenvolvimento natural, que ele vai dizendo, mas que vai ocorrendo transformações a partir do desenvolvimento social, né, a partir do ambiente interpsicológico. Pode... Bom, a ideia do Vygotsky, ela se pauta muito na questão da atividade, né? Porque o Vygotsky ele compartilhava de pressupostos marxistas, né? Enquanto o Piaget era um estruturalista, o Vygotsky era um marxista. Então ele partia da atividade, né? Desse conceito de atividade. Quando a gente fala de atividade, a gente está falando de modo de produção, né, de superação, de contradição, de ideologia, de relações sociais, de relações humanas, né, de transformações do mundo, porque a atividade ela promove estas ações. Né? É uma ação no mundo, você está em constante movimento, construindo, né, diversos tipos de saberes. Pode passar, Michele. Pode seguir. E aí, só para a gente conceituar um pouco melhor, né, esta questão da atividade, a gente tem... Dá mais um clique para mim, por gentileza. A atividade, o Vygotsky vai dizer, é somente aquilo que a pessoa faz e que tem sentido para si próprio, né? Então, por exemplo, dá mais um clique, só para a gente ver se... Não, pode voltar. Então, veja, a gente tem uma tarefa, né? Uma tarefa que é uma atividade principal. Esta tarefa traz um motivo, uma necessidade pessoal, né? E por uma finalidade, um objetivo, eu preciso chegar a um determinado resultado. Então, veja, por isso que ele vai dizer que esta atividade, ela precisa fazer sentido, né? Então, a gente precisa passar por determinados tipos de procedimentos, né? Tendo isso em foco, né? Olha, eu tenho que... Aquilo tem que atender uma necessidade individual e, ao mesmo tempo, me trazer um tipo de resultado. Então, tem que ser algo que tenha sentido para o próprio sujeito. Pode seguir, Michele. E aí, para o Vygotsky, o ser humano relaciona-se com o mundo por meio de uma relação que é mediada e não direta, né? Então, para tudo isso fazer sentido, para que ele possa construir conhecimento, para que ele possa, né, desenvolver as funções mentais superiores, ele precisa ter uma relação com o mundo que não é uma relação direta. Pode seguir. Então, Vygotsky vai dizer, olha, um dos conceitos que a teoria vygotskiana traz e que é muito importante a gente entender é o conceito de mediação. Então, o que é a mediação? Mediação é este processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Então, veja, é uma interposição, né, entre o eu e o mundo, é algo que está no meio, né, entre eu e o mundo, entre o psiquismo e o mundo, né? Então, veja, e ele vai dizer que esta mediação ela pode ocorrer tanto por instrumentos quanto por signo. A mediação por instrumento, eu uso ferramentas, né, instrumentais no mundo e que serve para auxiliar a minha ação sobre o mundo. Então, por exemplo, eu posso pegar uma faca e cortar um pão, né?
eu estou usando instrumento. Eu posso, sei lá, vou fazer alguma coisa, escrever, ou né, para escrever. Eu estou usando um instrumento que está auxiliando, né, a minha ação sobre o mundo. Então, um instrumento ele vai regular a ação sobre os objetos. E os signos vai regular a ação sobre o meu psiquismo. Né? Então, são duas coisas diferentes. Então, veja, os signos é muito interessante, porque existe uma mediação simbólica, né? Quando a gente fala signo, a gente fala de algo que é simbólico, semiótico, né? Então, Vygotsky vai dizer, olha, existe uma natureza simbólica que ainda tem uma existência física, né? Então, por exemplo, quando a gente vai usar o sanitário, por exemplo, a gente sempre vê lá nas portas de sanitários, né? Em alguns tem uma cartola para homem, né? Uma sombrinha, né? Ou tem aquele bonequinho para homem, aquela tipo um triângulo, né? Aquele bonequinho em forma de triângulo para mulher. Quer dizer, não está escrito isto, mas representa da ideia, né, de feminino e masculino. Os usuários daquele sistema compartilham daquela informação e tomam posse dela. Né? Então, esta é a primeira existência simbólica, né? Mas isso tudo funciona dentro da minha cabeça, né, de forma simbólica. Não tem uma existência física, mas é um signo. Uma outra natureza que aparece o signo é que a gente é capaz de usar, né, algum tipo de elemento para me remeter a um fato. Então, por exemplo, o fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, ligado ao próprio ato de telefonar, mas está interposta, é uma informação, né, de natureza simbólica que está interposta entre a minha ação de fazer algo e a minha intenção. Né? Então, veja, existe também um terceiro nível de signo que eu tenho a possibilidade de transitar por um mundo que é só simbólico. Né? Então, eu sou capaz de lembrar de algo, de planejar algo, de recuperar coisas que já passaram, tudo isso por meio do trânsito simbólico, né? E por esses mediadores que fazem uma interposição entre eu e o mundo. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, num objeto como esse, né? Quando eu olho para esse objeto, garrafa, né? Esse objeto já me remete a uma coisa simbólica que está dentro da minha cabeça, que é a ideia de garrafa, a palavra garrafa, o conceito de garrafa, a imagem garrafa. E aí depende, né, de como a gente vai dar a representação deste objeto na mente, mas existe uma coisa do mundo, né, na minha cabeça, que não é o próprio mundo, mas são representações do mundo. Então, veja, as coisas são postas para dentro do nosso aparelho psicológico, né? E funciona como mediadores. Então, o Vygotsky vai dizer, olha, a gente usa, né, tanto instrumentos de natureza física para fazer esta regulação, né, da sua ação sobre os objetos, mas você usa uma série de signos, de questões simbólicas, que vai regular o seu psiquismo. Pode passar. E o Vygotsky vai dizer que esta mediação, né, ela também está no do professor. Né? Então, quando o professor, por exemplo, trabalha com, vamos pegar a matemática, por exemplo, né? A matemática álgebra, né? Em situações mais avançadas. Olha quantos signos, né, a gente dispõe para fazer o aluno interagir com aquele objeto de conhecimento. Né? Então, veja, é uma mediação simbólica, a própria linguagem também é uma mediação simbólica. Né? Quando a gente fornece material para o sujeito poder trabalhar concretamente, a gente está dispondo de instrumentos. Então, a mediação ela está entre o objeto de conhecimento
e o próprio sujeito. Pode ser o professor? Pode ser o professor. O professor pode ser um instrumento, né, entre o sujeito e o objeto de conhecimento, né? Eu estou trabalhando em grupo, então, quando alguém contribui, né, com o meu conhecimento, ou me faz pensar sobre, refletir sobre, eu também tenho, né, um sujeito que está aí interpondo situações para que eu pense a respeito daquele objeto, ok? É uma interposição. Vamos lá. Pode seguir, Michele. Bom, isso tudo o Vygotsky vai dizer que ocorre. Eu acho que. Volta um, Michele, deixa eu ver aqui, eu acho que você pulou 2. Isso. O Vygotsky vai dizer que tudo isso ocorre, né? Pode passar, na língua, né? Então, veja, o Vygotsky vai dizer: olha, todas estas situações vão ocorrer na língua, né? Então, existe uma relação muito forte entre pensamento e linguagem, e o Vygotsky vai discutir isso na obra dele. Ele vai dizer, olha, para a gente chegar nesse pensamento verbal, né, a gente passou também por um pensamento pré-intelectual, né? Então, se a gente parar para pensar, o bebê humano ele tem uma ação no muito parecida com o que os animais têm, principalmente os chimpanzés, né? Que a gente pode olhar melhor essa espécie. Então, entre os chimpanzés também tem comunicação, tem sons, tem expressões faciais, tem gestos, né? Pode seguir. E antes da gente chegar neste pensamento verbal, a gente passa por estas ações no mundo, né? Pode seguir, Michele. E esta relação entre o pensamento e a linguagem é uma relação muito interessante da gente pensar, porque o Vygotsky vai dizer, olha, existe pensamento separado de linguagem, né? Inicialmente. Então, o Vygotsky vai dizer, olha, dada a evolução do indivíduo na espécie, nós temos uma fase que ele chama de fase pré-linguística do pensamento, que é, eu sou capaz de usar instrumento, eu sou capaz de resolver problemas no mundo perceptual imediato, né? O que a gente chamou de inteligência prática, certo? E, ao mesmo tempo que eu resolvo problemas, eu também tenho uma fase pré-intelectual da linguagem, ou seja, que eu não uso a linguagem, mas eu me comunico, né? Então, o bebê chora, o bebê se alivia emocionalmente. Bom, sem linguagem. Então, a criança pré-linguística ela tem uma ação muito parecida com o que os animais têm no mundo, né? Chega um momento na evolução dessa espécie humana, né, que o ser humano adquire a linguagem, né? Ele passa a emitir a língua, e aqui eu acho que é interessante a gente fazer um parênteses, não é linguagem que o Vygotsky está falando na teoria, é da língua, da fala, do discurso, né? Chega um momento que esta linguagem vai se aproximando do pensamento, né? Muito apoiado nas palavras, no significado que as palavras têm, e, num dado momento, essas duas potencialidades se unem, se atrelam e não desatrelam mais, né? E vão formar aí uma parte substancial do desenvolvimento do psiquismo. Pode seguir, Michele. Então, veja, ele trabalha com duas funções da linguagem, né? A função de intercâmbio social, que é a comunicação entre os seres humanos, e a de pensamento generalizante, que é um momento onde a língua, né, se encaixa com o pensamento. Então, o uso da linguagem, né, implica uma compreensão generalizada do mundo. E aí é aonde, né, que essas duas funções, né, vão interagir, digamos assim, e o sujeito usa a linguagem como um instrumento do pensamento, né? Então, mostra que o sujeito está fazendo uso da linguagem como um instrumento do próprio pensamento. Vamos lá, vamos seguir. Então, veja,
Para deixar um pouco mais claro, né, toda a aquisição da linguagem, o Vygotsky vai dizer que existe uma comunicação, né, que ocorre do lado de fora da criança, né? Então, que é o que ele chama de fala socializada, né? Ou um discurso socializado. Então, veja, existe uma comunicação que é global, é múltipla, é apenas do lado de fora da criança, e o ponto de chegada da língua é esse discurso interior, né? Que é o uso da linguagem, o uso desta comunicação de forma planejada. Só que, entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro, Vygotsky vai dizer que ocorre um momento do desenvolvimento desta linguagem, desta fala, que é o fenômeno também que o Piaget identificou, que é a fala egocêntrica. Só que, para o Vygotsky, a fala egocêntrica é um indicador de que a linguagem está sendo posta para dentro, né? Então, a criança, ela fala alto e ela fala para si mesma como se ela estivesse explicitando passos de raciocínio, tudo que ela vai fazer, ela fala, como um indicador de que a fala está sendo posta para dentro, ou seja, para o aparelho psicológico, né? Para se tornar um instrumento do próprio sujeito. E para o Piaget é ao contrário, né? O Piaget vai dizer que existe fala egocêntrica porque a fala está saindo do sujeito e indo para fora. Então, eles trabalham com concepções e aquisições diferentes, né? Então, todo esse processo de internalização que o Vygotsky vem colocando na teoria, né, é esse processo de como a gente adquire conhecimento, cultura, né, através da linguagem entre as pessoas e como isso tudo vem parar dentro do nosso aparelho psicológico. Pode passar. Bom, aqui eu fiz um esquema só para dizer para vocês, né, que antes a gente tem um pensamento que é não verbal, um primórdio de pensamento, não chega a ser um pensamento, e esse pensamento pré-verbal, pré-intelectual, né, ele também acarreta numa linguagem intelectual e verbal, né? Então, antes, uma linguagem que ocorre por gestos, por comunicação, né, emocional, também vai se transformando numa linguagem verbal, num pensamento verbal. Esta linguagem que antes era separada, ela se junta e começa a expressar, né, situações internas de um psiquismo, de um pensamento, de algo que está ocorrendo dentro, né? Por isso que ela é interligada. Então, para isso ocorre esse fenômeno da fala socializada, né, que é a comunicação entre as pessoas daquele membro social, né, para se transformar num discurso interior. Para isso existe o fenômeno da fala egocêntrica. Bom, esse discurso interior, né, que é algo que eu não preciso internalizar, né? Então eu penso muito apoiado com as palavras, com os significados que a língua me dá e o suporte, a estrutura e as normas que ela me fornece para agir e interagir. Então o Vygotsky vai dizer, olha, mais do que agir, o sujeito precisa interagir. E quando a gente fala de interagir, é agir entre, né? E tudo isso desencadeia numa ação pedagógica, que é o desenvolvimento. Ok? Vamos lá? Bom, para discutir a história do desenvolvimento humano, o Vygotsky ele tem uma visão muito prospectiva do desenvolvimento, né? Então, ele pensa o desenvolvimento para frente, né? Ele pensava o desenvolvimento para frente, porque ele não está mais vivo. A gente não, a gente sempre pensa no que já aconteceu, no antes, né? Então, essa criança já senta, o menino já sabe ler e escrever, né? Essa criança já sabe andar de bicicleta, então é sempre o já, o que já passou, o que já aconteceu. E o Vygotsky não, ele diz, olha, essa criança não sabe ler e escrever, mas ela vai aprender, né? Ela vai se desenvolver, quer dizer, ela ainda não sabe ler e escrever, né? Veja,
E aí ele vai trabalhar com 2 níveis. Ele vai trabalhar com um nível de desenvolvimento real, que é este desenvolvimento passado, retrospectivo, né? Que são as etapas que a criança já alcançou, né? Que é algo que ela já faz sozinho, sem ajuda, né? E um nível potencial, que é um nível onde a criança ainda não se desenvolveu, ela não faz sozinha, mas ela se desempenha, né, com a ajuda do outro, com um parceiro mais experiente, né? E a distância, pode seguir, a distância entre esses 2 níveis de desenvolvimento, tanto real quanto potencial, o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento e que é um conceito na teoria muito interessante e muito famoso, inclusive, né? Da gente poder compreender, né? Porque ele não é um conceito muito simples, muito fácil de entender. É muito complexo. Então, não é visível na prática. Ele ajuda a gente a entender o desenvolvimento, mas ele não é visível na prática. Então, eu não posso pegar esse conceito e usar como se fosse um conceito instrumental. Entrar na sala de aula, tentar medir zonas de desenvolvimento proximal, porque a cada momento do desenvolvimento, a cada tópico de uma determinada situação, eu mudo o desenvolvimento das crianças. Então, não é algo que a gente usa na prática, mas ajuda a gente, ele tem um valor explicativo dentro da teoria que nos ajuda a entender, né, este conceito. Então, veja, isso é muito interessante para o professor poder pensar, né, em atividades que ele pode fazer com que a criança avance no nível de conhecimento que ela se encontra, né? Então, ela, de alguma maneira, ela resolve problemas de forma individual, né? E o professor age próximo a esta situação para que ela resolva problemas, né? No nível mais avançado. Então, o papel desse professor é intervir, né, na zona de desenvolvimento desses alunos. Então, veja, isso é muito importante, porque isso mostra, né, como a gente pode potencializar as situações de ensino e de aprendizagem das crianças, ok? Pode seguir. Estou preocupado com o horário, já estou terminando. Bom, o papel da intervenção pedagógica, ele é um papel fundamental. Vygotsky vai dizer, olha, sem intervir, né, a gente não consegue transformar esse nível de desenvolvimento real que as crianças têm, né, e isso tudo está ligado a um determinado objetivo, né? Então, veja, a gente precisa, né, ter objetivos claros para a gente poder fazer as crianças avançarem no desenvolvimento que elas estão trazendo para a sala de aula, né? Então, veja, quando a gente analisa o nível de desenvolvimento real dessas crianças, e aí é muito interessante porque a gente escuta, né, os professores dizendo, eu preciso saber levantar conhecimento prévio, eu preciso fazer uma sondagem. O que eles estão querendo dizer? Olha, eu preciso saber o que o meu aluno domina e o que ele não domina. É isso que eles estão dizendo, né? Ele precisa saber que nível de conhecimento o aluno dele se encontra. Que nível de conhecimento ele tem naquele momento, né? E aí, a partir disto, ele consegue planejar atividades que atenda a esta necessidade, ou seja, ele precisa, né, olhar para este desenvolvimento do sujeito e agir próximo ao que a criança já sabe, já tem, para que ele possa atingir um nível mais elaborado de conhecimento. Então, o professor vai intervir. E como que ele intervém, né? Com atividades, né, com uma
uma explicação pontual, né, trazendo alguns elementos para a criança poder pensar, né? Então, veja, a intervenção do professor é uma interferência intencional, né? Então, intervir intencionalmente no desenvolvimento das crianças é algo muito importante, né, para a gente poder saber em que nível essa criança está e para onde a gente quer levar essa criança. Então, isso é muito importante, né? Você precisa ter clareza desses objetivos, senão você atira para tudo quanto é lugar. E eu sempre digo isso, né? O professor, quando não planeja, quando ele não trabalha, tendo em vista, né, essas necessidades que a criança apresenta, né, o que ela precisa naquele momento, ele atira para tudo quanto é lugar. Ele mata, né? ah, ele atira no que viu e mata o que não viu, é sempre assim. Então, é algo bastante interessante da gente poder pensar, né? Como é importante o papel do professor. E aqui é que entra esse papel. Pode seguir. Bom, o Vygotsky vai dizer que, né, que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, e aí a gente usa diversos tipos de procedimento para isso, né? Então, a gente pode demonstrar, a gente pode assistir a criança, acompanhar, fornecer pistas, né? Instruir a criança de uma forma que isso promova para ela uma aprendizagem mais significativa, favorecendo um ensino produtivo. E a criança, ela sempre acaba, de alguma maneira, representando mentalmente alguns modelos, né? Então, os modelos são muito importantes. A imitação, para o Vygotsky, é uma reconstrução individual dos outros, né? Então, assim, a gente olha o outro, quando a gente não sabe fazer as coisas, a gente primeiro olha o outro fazendo, né? E a gente vai tentando fazer parecido, né? Não igual, porque cada um é um, mas a gente vai fazendo algo de uma forma parecida. E aí é a oportunidade que a criança tem, né, de realizar ações que estão além das suas próprias capacidades, né? Ou seja, ela está fazendo algo, olhando o que o outro está fazendo e de uma forma que ela vai construindo esta ação, né, a nível mental. Então, isso é uma zona de desenvolvimento proximal, uma interação social, porque eu preciso olhar para o outro, preciso ver o que o outro está fazendo, né? E o Vygotsky trabalha com essa ideia de reconstrução, de reelaboração por parte do indivíduo, né, dos significados que lhes são transmitidos pelo grupo cultural. Pode seguir. Bom, como que a gente pode repensar, né, a educação na abordagem vygotskiana? Então, o Vygotsky, ele tem um olhar para o professor, para a escola, né? É muito interessante da gente pensar nisso. Então, ele também vai enfatizar a construção do conhecimento, né, para poder aperfeiçoar o surgimento desse psiquismo. Mas, veja, este conhecimento ele é construído coletivamente, ele é construído de forma colaborativamente, né? Porque que é um processo que ocorre do meio interpsicológico para o meio intrapsicológico, né? Então, de fora para dentro. Então, veja, a sala de aula, né? Para que isso tudo possa acontecer, ela precisa ter atividades diversificadas, né? O professor tem que pensar em diversos tipos de atividade. Atividade onde o aluno possa manipular o mundo, possa representar o mundo, né? Possa construir conhecimento, tendo em vista algumas representações de suas vivências. Então, veja, isso tudo passa pela interação entre pares, entre colegas, né? E aí, para construir conhecimento, eu preciso ter a oportunidade, né, de trabalhar com o meu colega em grupo, por isso a gente desenvolve bastante trabalhos em grupos, né, atividades em grupo. Eu preciso saber como o outro pensa também, né? O outro estende a minha capacidade de pensar.
coloca bons problemas para pensar e etc. Precisa ter um diálogo constante, né, entre esses alunos e também o professor e vice-versa, e esta mediação ela precisa ser rica, ela precisa ser variada, né? Ela precisa ter um entusiasmo do docente. O docente tem que entender que tudo que ele aprende, né, na sua graduação, ele tem que transpor, fazer essa transposição para a prática, né? Porque ele não trabalha em cima do achismo, ele trabalha a partir de evidências, né? Evidência científica. Então, quando você analisa uma obra como esta, você está analisando diversas evidências, diversas legitimações desse. Isso tem que fazer uso, você tem que fazer uso desse conhecimento na sua prática. E aí o ensinar promove uma maior interação, né? Processos de mediação, tanto instrumental quanto simbólica, né? Internalização deste conhecimento, né? Discutir isto coletivamente favorece a internalização do conhecimento e amplia o meu desenvolvimento. Para o Vygotsky, né, a aprendizagem ocorre primeiro e ocorre a partir do outro para que o desenvolvimento flua depois, né? Então, o professor, nesse processo, ele é mediador. Ele atua nas EDP do aluno, né? Atua próximo a este nível de desenvolvimento real para atingir níveis de desenvolvimento potencial. Pode seguir. Pode seguir, Michele. Bom, para a gente poder fechar nossa discussão, né, que já estou me estendendo bastante, é importante a gente entender, né, que esse construtivismo, né, quando a gente fala de construtivismo, só volta um, Michele, só para eu poder finalizar aqui. Esse construtivismo é muito interessante, né? Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de construtivismo, eu estou falando de uma construção do conhecimento, né, a partir de processos interativos. Então, eu estou interagindo com o mundo, né, desenvolvendo uma capacidade cognitiva, de pensamento, de atenção, de memória, mas ninguém constrói o que não tem, né? Então, isso é uma coisa importante da gente entender. As pessoas acham que construir conhecimento é colocar o menino lá e falar, uma hora ele vai construir conhecimento, né? Não, você precisa ensinar, né? Sem ensino, não há construção alguma. Então, isso é uma coisa importante, porque ninguém vai aprender, né, de uma forma que não seja instruído significativamente, né? Então, a gente precisa de uma instrução educacional, né, de uma intenção educacional, senão a gente não sai do lugar, né? Então, veja, isso é uma coisa importante da gente pensar. Veja, o construtivismo ele também vai exigir um planejamento por parte do professor, uma intervenção pedagógica, né? Ele vai exigir também que as ações sejam colaborativas, sejam interativas, né? E eu não posso deixar de considerar os estágios do Piaget, né? Então, veja, isso é uma coisa importante. Eu preciso saber com que público eu estou interagindo, o que as crianças sabem fazer naquele momento. Senão eu acabo propondo algo que está muito distante da realidade dessas crianças, ok? Pode seguir. E aí, para a gente ir fechando, né? Bom, todo esse trabalho que eu venho discutindo aqui com vocês, para mostrar um pouco a proposta desses dois autores, né, o quanto eles são importantes na prática pedagógica, mostrar que são autores interacionistas, né, o Piaget tem uma forma de olhar para esta relação sujeito e mundo, né, que a gente fala desse processo interativo, o Vygotsky tem uma outra forma de olhar, né, para a constituição desse psiquismo. Isto, de alguma maneira, né, faz com que o professor possa identificar alguns pressupostos que vão orientar a sua própria prática, né, vão orientar o seu fazer pedagógico, né, isso é uma coisa importante, propondo aí situações para que as crianças pensem reflexivamente, né,
saiam da situação perceptória, transite por esse mundo mais do simbólico, né? Que ela possa ampliar, abstrair, né? Correlacionar fatos, situações, fenômenos, isso é algo muito importante, de forma colaborativa. E eu acho que uma coisa legal da gente pensar, né, é que nós, professores, estamos em busca de conhecimento. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? A gente está o tempo todo em busca de um conhecimento que possa nos instrumentalizar enquanto profissional, fazer a gente pensar, né, de forma reflexiva, de forma conceitual, né? Não dá para ficar pensando só aqui embaixo, a gente tem que pensar mais acima, um conhecimento mais elaborado, para isso que as pesquisas estão aí, mostrando coisas, né? Para que a gente possa exercer bem o nosso papel na sala de aula. Eu quero só dar uma pesquisa muito interessante, né? Que a professora Cláudia Davis ela realizou, ela foi até uma escola, vou contar para vocês, achei muito, muito interessante, por isso que eu estou trazendo o fato. E ela fez uma pesquisa assim, ela foi a uma escola e falou com a professora que ela ia fazer uma pesquisa, né, com as crianças, ia perguntar algumas coisas para elas, sobre peso, volume, né? Como que as crianças, que noção elas tinham sobre esse conhecimento. Aí a professora disse, olha, você pode fazer a pergunta lá com todo mundo da sala, mas eu vou dizer para você, tem um aluno lá que não vai, tá? Ele não vai, ele não fala nada com nada. E aí ela falou assim, ó, você pode até fazer, mas esse aluno, toda uma tragédia, né? Aí, qual era o experimento? Eram 3 aquários, em cada aquário tinha uma, né? Então tinha uma bolinha que flutuava no primeiro, tinha uma que ficava no meio e tinha uma que ficava no fundo. E a pergunta era, né? Qual a mais pesada? Então todo mundo em fila e aí foi um por um. Qual a mais pesada? Aí as crianças iam e apontavam para aquela que estava no fundo. Ah, e qual a mais pesada? Aí a outra criança vinha e apontava para aquela que estava no fundo. Aí chegou esse Joãozinho, né, que era aquele todo problemático, e disse, as pesquisadoras perguntaram, qual a mais pesada? Aí ele falou, sem titubear, né? É esta daqui que fica flutuando. Aí as pesquisadoras falaram, mas como, né? Me explica isso, como é que é essa que está mais voando, flutuando? Aí ele falava, olha, esta daqui, a gravidade não conseguiu puxar para baixo. Né? Ela é tão pesada que a gravidade não conseguiu puxar para baixo. Aí elas ficaram pensando, né? Mas veja, olha que interessante desta criança. Né? Essa criança, ela se descolou do mundo perceptual imediato, né? E foi para uma outra situação que ele já estava abstraindo, né? Ele já estava criando uma hipótese sobre por que a bolinha não descia para baixo, né? Para o fundo do aquário. Então, veja, qual é a criança, e é só para vocês pensarem, né? Qual a criança que está avançando no seu conhecimento? Aquela que está presa ao mundo real, onde você sente, cheira, vê, ou aquela que está se descolando do mundo concreto e indo para o mundo abstrato, né? Eu queria só fechar a minha fala com essa reflexão que eu achei muito pertinente. Muito obrigado. Aí estão as referências que eu trabalhei. O meu muito obrigado. Estou aberto às discussões, às perguntas, né, de vocês. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua fala. Você trouxe discussões muito importantes, né, e facilitou conceitos. Certamente os alunos vão aproveitar muito, né? E nós já vemos isso pelos elogios a você postos aqui do lado, né? Chovendo elogios, pessoal. Dizendo que a palestra foi maravilhosa, que queriam ter tido aula com você, enfim. Olha, professora, eu tenho certeza que tem muitos alunos aí que estão presentes,
tenho ex-alunos, né? É muito legal esse encontro, porque a gente pode se encontrar, trocar ideias, né? Nossa, que legal! Eu fico muito feliz de poder contribuir, né, Tem nesse evento. vários ex-alunos mesmo dizendo saudades das suas aulas, Ah, dos seminários, que lembram do seminário que tiveram que apresentar, então... que legal! Que saudade que eu tenho. Bom, Muita eu saudade. anotei algumas questões antes de fazê-las, né? Eu gostaria de dizer a vocês, né, aos alunos, que não esqueçam de assinar a lista de frequência. Não coloquem os dados de vocês aqui no chat, assinem a lista, por favor, tá bom? Professor, houve algumas perguntas que são próximas, né, e que dizem respeito ao que o senhor pensa sobre esse período de pandemia e sobre como esses estágios do desenvolvimento falados, né, pelo Piaget, como isso pode ser afetado, ou mesmo como os dois teóricos, né, a partir dos dois teóricos, nós podemos pensar esse momento em que as crianças ficaram longe da escola. Então, acho que são 3 perguntas que vão mais ou menos nesse sentido. Bom, pensando, né, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, e que a gente, infelizmente, a gente passou, né, e estamos passando aí por uma situação bem difícil, é inegável a gente dizer que as crianças não tiveram prejuízo. Tiveram e tiveram muito, né? Isto, do ponto de vista psicológico, então, nem se fala, né? Assim, a gente tem questões cognitivas que foram discorridas aí durante o, o evento, que ficou muito claro, né? Então, existe aí agora um desafio muito grande em estar trabalhando com essas crianças. Os professores vão ter que arregaçar as mangas, né? E tentar, eu não digo recuperar, porque muitas crianças, como até uma palestra anterior que eu estava vendo, acho que foi a professora Luciene que comentou, né, que as crianças ainda nem tinham tal repertório para poder ser recuperado, né? Eu acho que é um desafio muito grande, a gente vai ter muito trabalho pela frente e, com certeza, né, esse contexto traz muitos prejuízos, tanto na questão cognitiva quanto na questão comportamental mesmo, né? De socialização, de envolvimento com o outro. A gente falou o tempo todo desta ação colaborativa, né? A ação com o outro, colaborativa, né? De aprender com o outro, de estar com o outro, e de repente isso tudo é de alguma forma rompido, né? Por essa pandemia. Prejuízos enormes, muito acentuados, né? E que precisam ser, vão ser vai ter que ser trabalhado pela escola de alguma forma, né? No sentido de, primeiro, acolher essas crianças, né? A gente vai ter que acolher essas crianças com todas as dificuldades que elas apresentam, com todos os prejuízos ocasionados por esta pandemia, né? E por outros prejuízos que elas já vinham tendo durante o seu percurso escolar. Então, mais do que qualquer coisa, acolher. E, a partir desse acolhimento, né, começar a trabalhar com elas, não tem outro jeito. Uhum. Uma outra pergunta aqui, professora, é se existe a possibilidade de trabalhar com os dois autores ao mesmo tempo, ou se eles se contrapõem de forma muito contundente. Veja, o Piaget e o Vygotsky, eles são interacionistas, né? Eles olham para esta relação entre sujeito e ambiente, né? Sujeito e meio, mas eles têm concepções diferentes, né? Então, a gente sabe que o Piaget, ele trabalha com questões do desenvolvimento cognitivo, ele olha para este desenvolvimento cognitivo, né? O Piaget, para que ele pudesse
discutir isso, como eu bem mesmo relatei para vocês, ele passou a observar o sujeito, né, interagindo com o meio, lidando com os objetos, porque o que ele queria mesmo era discutir isso, né? Como que essa inteligência evolui, como que ela cresce, né? Como ela se transforma, como que salto ela vai dando. E o Vygotsky, ele trabalha a partir de uma outra visão, né? Ele vai dizer, olha, para a gente se constituir enquanto ser humano, a gente precisa do outro, né? A gente precisa estar se relacionando com o outro, né? É o outro que vai trazendo coisas e a gente vai internalizando. Uhum. Veja, eu acho que essas teorias, elas não estão aí para ser transposta literalmente para a sala de aula, mas elas trazem informações, elas trazem situações para a gente poder pensar a nossa prática, né? Então, eu posso trabalhar com esta visão piagetiana? Posso, eu estou trabalhando com crianças, por exemplo, de 0 a 3 anos. Poxa, eu tenho que olhar para esse estágio, em que estágio essas crianças estão, né? O que elas são capazes de fazer, né? De 0 a 3 anos de idade. Ela tem quantos anos? Tá com 2 anos, 2 anos e meio, ela está saindo de um sensório motor e indo para um pré-operatório. Tem que considerar isso. E, ao mesmo tempo, o Vygotsky me dá elementos para eu poder pensar a minha prática pedagógica. Como que eu posso intervir, né, com esta criança, que atividades eu posso criar para que esta criança avance no seu desenvolvimento? Que coisas eu posso ensinar para elas para que elas possam avançar no desenvolvimento? Os dois autores contribuem de forma muito, muito produtiva para a prática do professor. Bom, eu acho que é isso, né? Temos todos os elogios à sua fala, como esclarece, né, dúvidas, que ficariam aqui até altas horas ouvindo o senhor falar, mas, né, infelizmente não podemos. Então, eu gostaria de agradecê-lo pela sua fala tão fértil, tão rica, produtiva para os alunos, por estar aqui, né, nessa sexta-feira à noite, e nós temos uma grande presença, né, aqui, o que é muito importante. Que bom! E gostaria de demonstrar gratidão, né, em meu nome, em nome da coordenação, né, e agradecer por todas as contribuições trazidas pelo senhor. Gostaria de agradecer também aos alunos, né, que estiveram presentes até aqui, pela interação que tiveram, pelas questões que trouxeram. E dizer, né, que esses dias de palestra foram muito produtivos, muito ricos, eu tenho certeza que foram importantes para todos, né? Gostaria de agradecer também ao Everson, que esteve conosco aqui por todo esse período fazendo a tradução para Libras, né? Eu quero também dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar, né, esse conhecimento com vocês, discutir isso com os alunos. Eu tenho um carinho muito grande por esses alunos da pedagogia, né? Assim, é como se eles estivessem aqui, né? Próximos. A gente puxa a orelha deles, a gente, né, se dedica para que eles possam ser bons professores, né, para que eles possam fazer a diferença na sala de aula com os alunos que eles, né, vão encontrar aí pela frente. Então, todo esse meu carinho para esses alunos que a gente, né, tem um cuidado especial com eles, um carinho, ensina. Então, eu acho que estou muito feliz mesmo de estar aqui. Muito obrigado, professora Juliana, por estar sendo essa moderadora, né, de estar fazendo essa intervenção aí, ao Everson, agradecer às coordenadoras, a professora Michele, né, e a professora Luciene Diniz, e a todos vocês. Muito obrigado de coração. Um ótimo final de semana. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.